Então a gente vai se aprofundar nesse assunto agora. E olha quem está chegando aqui, senhor Léo Arcoverde. Bom dia, Léo, seja bem-vindo. Bom dia você que está acompanhando o Em Ponto. Léo, quais são as sinalizações de mudança na nova regra fiscal? Mostra pra gente o que você preparou. Vamos começar aqui, Cecília, pela regra de controle de gastos, trazer... Aqui tem... Porque primeiro, né, o arcabouço, ou regime fiscal sustentável, o deputado Cláudio Cajado quer que mude o nome, que não chama mais de arcabouço, ele tem sim uma regra de controle de gastos. E qual é ela? Com o teto, a gente tem um limite pela inflação do ano anterior, o gasto do ano não pode passar disso. Agora existe uma banda entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Então, o governo com isso aí garante um aumento real dos gastos, que não pode ultrapassar 70% do crescimento das receitas. O governo, até a equipe do ministro Fernando Haddad, deu como exemplo, se a arrecadação cresce, por exemplo, 2%, Cecília, quanto que vai crescer o gasto? Até 1,4% dessa arrecadação. Então, tem esse 0,6% quando tiver ciclos recessivos, quando a economia crescer muito, a gente torce para que isso aconteça, para não ter uma trajetória explosiva do gasto, chega nesse 2,5%. E eu deixei aqui também para frisar que é uma regra que depende para as despesas crescerem, a arrecadação subir. Por que eu deixei isso daqui? Porque o teto de gasto, Cecília, é uma regra, é um ajuste pelo lado da despesa. Essa tem sim um controle de gastos, mas é um ajuste de natureza diferente, pelo lado da receita. Tem outra tela que a gente preparou que traz a questão das excepcionalidades, as exceções que a gente vai mostrar agora, porque o texto do arcabouço que está no Congresso, e o deputado Cláudio Cajado deve apresentar um relatório até quarta, ele elenca 13 exceções que ficam fora desse limite de gastos. E eu deixei aqui algumas das principais que têm sido muito comentadas lá no Congresso. Financiamento do piso da enfermagem, despesas de universidades públicas e também os gastos com o Fundeb, financiamento e desenvolvimento da educação. Muitas dessas regras são novas, mas também tem alguns gastos, Cecília, que já está previsto na Constituição. Inclusive, esse é o argumento que o ministro Fernando Haddad tem colocado. Na verdade, ele tem dito. Nós não estamos criando exceções. Na verdade, são gastos que já são definidos pela Constituição e a gente está apenas discriminando, está só deixando claro o que vai ficar fora desse limite de gastos. E aí, aqui frisando, a gente está falando de educação e saúde, que é o que o governo está querendo dizer. Não podemos também evitar investimentos nesses setores. E, Léo, antes de eu chamar o nosso próximo convidado, eu quero fazer um alerta que você não perdeu a hora, são 8 horas e 14 minutos. Eu sei que está todo mundo acostumado a ver o nosso próximo entrevistado só mais tarde, mas pela primeira vez ele vai chegar aqui no Em Ponto. Cadê ele? Seu Daniel Souza. Direto do... Ô, meu querido, seja bem-vindo ao Em Ponto. Prazer ter você aqui. Oi, Cecília, uma alegria estar aqui com você, com o Léo e todos que nos assistem. Vamos conversar um pouquinho, eu, você e Léo aqui, ô Dani, porque eu quero te perguntar qual é a sua avaliação sobre essas exceções aí que o governo quer manter, quer ampliar da nova regra. Você acha que isso pode acabar criando aí uma bola de neve mais para frente ou não? As exceções não, Cecília. Quando a gente está falando dessas excepcionalidades que foram propostas pelo governo, elas estão um pouco em linha com o debate político. O piso da enfermagem é uma demanda bastante importante, foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. E quando a gente pensa em educação e saúde, também foram propostas de campanha do presidente Lula. Então, você ter ali algumas excepcionalidades em relação à regra proposta pelo arcabouço fiscal não me parece um problema. A gente tem ali alguns elementos de atenção no que diz respeito ao arcabouço fiscal e um deles é justamente o que o Léo falava há pouco, que o aumento da despesa pública, o aumento da despesa do governo vai acontecer necessariamente acima da inflação. Pode ser que aumente 0,6% acima da inflação, pode ser que aumente até 2,5% acima da inflação. Esse é um ponto de atenção, porque o governo vai precisar, para ter contas públicas equilibradas, aumentar a arrecadação de maneira sistemática. A arrecadação pode aumentar através de crescimento econômico, é uma possibilidade, mas se o crescimento econômico não vier, o governo vai ter que aumentar imposto, Cecília. E aí? Bom dia, Daniel. Muito bacana estar falando com você. A gente vai trazer aqui alguns pontos também do arcabouço, a gente já volta para você comentar, porque tem, além das excepcionalidades, algumas mudanças nas regras mesmo, algumas coisas conceituais, né, Daniel? Primeiro vamos mostrar aqui o que traz o arcabouço, Cecília, e, porque quando a gente fala em arcabouço, esse novo regime fiscal, Cecília, a gente está falando de muita regra que está na Constituição e também na Lei de Responsabilidade Fiscal,
que acabou de completar 23 anos, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, uma primeira mudança que está sendo bastante criticada, qual que é? Bloqueio de despesas passa a ser facultativo. O que é isso daqui, Cecília? Como é que é pela lei de responsabilidade fiscal? Se apura, se verifica o cumprimento do resultado primário a cada 2 meses. Tá. Uma vez que não se cumpre esse resultado primário, não bate na meta fiscal, é feito um bloqueio, esse bloqueio é obrigatório hoje. Tá. Então, você faz, na verdade, durante o ano 6 verificações, não chegou na meta, há um bloqueio. O governo agora está propondo o quê com o arcabouço, caso ele seja aprovado? Vai ser feita a verificação durante 3 vezes ao ano, março, junho e setembro, e o governo poderá bloquear ou não essas despesas. Tá. Então, a mudança é grande, verifica menos e bloquear ou não. Então, essa mudança das avaliações que eu acabei de explicar agora pela Lei de Responsabilidade Fiscal é bimestral e agora é em março, junho e setembro. E uma questão de que não há punição em caso de descumprimento disso. O governo tem falado, a gente conversou com o secretário de Política Econômica, o Guilherme Melo, que ele falou em descriminalizar essa questão da regra fiscal. Então, hoje pode-se chegar a um crime de responsabilidade, se não há cumprimento da meta fiscal. E agora, o que prevê o arcabouço? Que o governo explique para o Congresso, em uma mensagem para o Congresso, justifique por que não atingiu essa regra fiscal. E lembrando o processo legislativo, como que vai ser essa tramitação? A gente também preparou uma tela para mostrar aqui para vocês, porque que é importante o governo ter uma base organizada. O arcabouço para passar, Cecília, por ser um projeto de lei complementar, tem que ter maioria absoluta. Não é a maioria de quem está lá. Tá. Tem que ser metade mais um dos deputados eleitos. Então, ele precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Só para a gente falar um pouco da questão da base, semana passada, quando o governo perdeu as mudanças que ele queria fazer no marco legal, ele teve 137 votos. Ele precisa de 120 a mais. Claro que há diferença de contexto, porque o arcabouço, o Centrão, topa votar isso e tem o apoio do presidente Arthur Lira. Mas só para a gente ter uma ideia como que a base está, dependendo da votação. Então, a gente vai ficar de olho para saber, qual que é o real apoio ao governo quando tiver a votação desse projeto. Sobre um desses pontos que você trouxe aqui para a gente, Marina também está aqui com a gente para comentar, para dar um pitaquinho com relação a esses pontos que o Léo mencionou agora, né, Marina? Isso, queria dar bom dia para o Daniel também, bem-vindo ao Em Ponto. Então, lá no Congresso o que se fala é que como essa semana tem umas ausências importantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fora do Brasil, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem feito uma interlocução importante com o Congresso, pode ser que o calendário fique um pouco mais para frente. Já tinha essa previsão de votar até o dia 10 de maio, não vai ser possível. Aí agora a expectativa de entrega do relatório na quarta-feira também pode ficar para a semana seguinte, porque é importante que o Arthur Lira, como entusiasta do arcabouço fiscal, esteja aqui no Brasil para ajudar na interlocução, Ele é o manda-chuva lá do Congresso e Fernando Haddad também. E o que mais tem recebido comentário lá no Congresso é que é preciso tornar mais rígida essa regra. Apesar do PT querer afrouxar, os parlamentares, a maioria, acha que tem que fazer mais rígido, tem que tornar mais rígido. Então, essa história do relatório bimestral, que é para dizer assim, qual é o panorama da receita e da despesa? Bom, olha só, está desequilibrado, vamos contingenciar obrigatoriamente. Isso é uma exigência que está sendo posta ali nas conversas que o relator, deputado Cláudio Cajado, tem feito diariamente, com bancadas, com frentes parlamentares. Faz parte muito dessa articulação, mas olhando para o teor que envolve a parte dos economistas, Dani, eu quero perguntar para você o seguinte, vocês estão sempre falando na parte de estímulos e na parte de sanções. E o que a gente viu mais cedo? A gente viu mais cedo aqui a fala do relator, que a oposição quer ampliar as punições, que é o que a Marina está mencionando aqui. Qual seria a saída, então, para garantir que o Executivo vai cumprir a determinação aí dos gastos sem uma sanção específica? Dani, teria como resolver esse imbróglio? Pois é, Cecília. Bom dia para a Marina, com quem eu não falei há pouco. A questão da meta fiscal é o coração dessa proposta, porque quando você tem uma meta fiscal crível, uma meta fiscal que as pessoas esperam que ela vai ser cumprida, isso ajuda a reduzir juros, isso ajuda a estimular investimentos, isso ajuda a melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O problema da proposta que foi enviada ao Congresso é que você tem uma meta, mas essa meta não precisa ser cumprida.
Afinal, você não tem nenhuma obrigação de contingenciar despesas caso a meta esteja sendo progressivamente descumprida ao longo do ano. Você não tem nenhum tipo de punição ao gestor público caso a meta seja descumprida. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Léo fez referência há pouco, traz justamente esse tipo de mecanismo, esse tipo de punição caso a meta fiscal não seja cumprida. Da maneira como foi proposto pelo governo, me parece um problema, porque você tem uma meta fiscal que acaba sendo o grande coração dessa proposta no que diz respeito a ancorar expectativas, no que diz respeito a melhorar o ambiente econômico no Brasil, e não existe nenhum poder de força, nenhum constrangimento para que o governo efetivamente cumpra essa meta. Quer dizer, no ano eleitoral, de repente, dentro de algum contexto político mais delicado, o governo pode simplesmente descumprir a meta fiscal e nada vai acontecer. Quer dizer, você não tem ali algum mecanismo de pressão sobre isso. Lembrando que na regra anterior, a cada 2 meses você tem que avaliar a quantas anda o cumprimento da meta. Se a meta não estiver sendo cumprida, o governo é obrigado a contingenciar despesas com o objetivo de cumprir a meta. E caso ele não cumpra, no final existe uma punição. No atual momento não temos nenhuma das duas coisas. Algum tipo de mecanismo de controle precisa ser implementado pelo Congresso nessa proposta que está sendo debatida por lá. A gente vai ver como é que isso vai se desenrolar e já está aqui conosco, comigo, Daniel e Léo, Maílson da Nóbrega, para que a gente consiga falar mais sobre esse projeto do novo arcabouço fiscal. Muito obrigada, Maílson, pela participação aqui conosco no Em Ponto. É importante a gente entender, porque Maílson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda, sócio fundador da Tendências Consultoria, pode falar dos dois lados aí dessa discussão. Maílson, muito obrigada pela sua participação. Eu quero já começar lhe fazendo uma primeira pergunta aqui com relação a isso que a gente está discutindo, que existem alguns pontos como esse, por exemplo, da sanção ou da punição, que pode ser alvo de mudança pelo relator. Eu quero saber como é que esses pontos podem, de fato, impactar na nossa economia. A gente sabe que olhar para sanções, por exemplo, é fundamental para a gente garantir o cumprimento de certos compromissos. Se isso não for cumprido, se isso não for adiante, como é que isso impacta, de fato, a nossa economia nesse momento? Maílson. Olha, Cecília, bom dia a todos, bom dia ao Daniel, ao Léo, à Marina. Olha, o impacto de positivo ou negativo de um arcabouço fiscal tem a ver com o desempenho da relação, ou a trajetória da relação entre a dívida e o PIB, que pode, dependendo da situação, sinalizar o risco de um calote na dívida, ou seja, o governo se tornar incapaz de pagar juros e principal da sua dívida. Isso tem impactos terríveis na economia, porque isso significaria ou geraria uma queda de confiança na economia brasileira, fuga de capitais, aumento dos juros futuros, que impacta o crédito, que diminui a demanda. Enfim, é um ciclo vicioso que levaria o Brasil a uma queda significativa do seu potencial de crescimento. Isso significa menos capacidade de gerar emprego, renda, bem-estar e assim por diante. Portanto, a regra fiscal é um elemento crucial neste momento para que a economia brasileira não só recupere a confiança que perdeu nos mercados, nos investidores, mas também comece a gerar confiança no sentido de aumentar investimento, apostar no futuro da economia e assim por diante. Bom dia, ministro. Dias antes da apresentação do texto do arcabouço, o Ministério da Fazenda apresentou uma expectativa de zerar o déficit público no ano que vem, ter um superávit de 0,5% no ano seguinte, no caso 2025, e de até 1% em 2026. Pelo que o senhor está acompanhando até agora, é crível a gente acreditar nesse cenário? Eu acredito que não, né? Eu diria que os parâmetros, as regras do arcabouço fiscal vieram em nível melhor do que se imaginava, né? E pensava-se que ia prevalecer a área política do governo, que acha que gasto é vida, que o país cresce aumentando despesa e não pela produtividade. A gente sabe esse pensamento equivocado, anacrônico do PT. E o ministro da Fazenda, ele trouxe, vamos dizer, um lampejo de esperança de que ele realmente está comprometido com a responsabilidade fiscal. Tá certo? Então, eu acho que o desafio
é que a regra é muito otimista. As regras são muito otimistas. Por exemplo, eles acham ou dizem que a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, vai estabilizar e começar a cair ainda no governo Lula. Eu acho que ninguém acredita nessa regra. Por quê? Os estudos mostram que para que essa relação caia, ou estabilize e depois caia, a meta de superávit primário tem que ser pelo menos de 1,5% do PIB. Se você olhar o anúncio, isso vai ser em torno de 0,25%, 0,30%. Não é suficiente. E por isso que o governo projeta essa relação como chegando a 77%, 78% no final do governo, e a maioria dos analistas, inclusive nós da Tendências, acha que vai ser acima de 80%. Por exemplo, a nossa, lá na Tendência, é que essa relação vai estar em 86%. E, por outro lado, a nossa projeção para o superávit primário só começa a acontecer a partir de 2030, 2031. A não ser que haja um aumento expressivo da receita, porque o aumento da receita aumenta o potencial de geração de superávit primário, ou um crescimento excepcional do PIB, que é o denominador dessa fração, né? A relação entre a dívida e o PIB, no numerador está a dívida e no denominador o PIB. Eu acho que nenhuma dessas hipóteses é viável, certo? Portanto, haverá um grande desafio para o governo cumprir essas metas. E, por outro lado, Cecília, eu acho, contradizendo um pouco do que eu disse do Daniel, eu respeito muito as opiniões dele, vejo muito o Daniel falar e fazer análise sobre a economia, é que eu queria lembrar que tem uma sanção importante pelo não cumprimento das metas, porque você tem a sanção da lei, que pode gerar um crime de responsabilidade, e tem a sanção dos mercados, isto é, a perda de credibilidade da política fiscal. Se os mercados desconfiarem que o governo não vai atingir essas metas, que a dívida continua subindo em trajetória explosiva e insustentável, isso influencia decisões de mercado, o que significa sair do Brasil para não sofrer o risco de um calote, juros mais altos, enfim, baixa confiança, né? Agora, outra coisa que eu queria observar é que há muita confusão em torno disso. O próprio relator, em entrevista que ele deu à Folha de São Paulo nesse fim de semana, ele quer mudar o nome de arcabouço. Ele quer achar outro nome, porque na cabeça dele, arcabouço tem a ver com osso, tem a ver com restos mortais, e não é isso. Arcabouço é uma estrutura. No campo médico, é a estrutura que sustenta o corpo humano. Por exemplo, a Constituição é a estrutura que sustenta a economia, é um conjunto de normas, de regras que dão sustentação a determinadas políticas, ideias e assim por diante, né? Então, eu acho que não vai ser tão simples aprovar isso aí. Por outro lado, deixa se você me dar mais um minuto, tem uma complicação adicional que muitos não estão prestando atenção. É que para a receita crescer e permitir um aumento da despesa, não é tão simples também. Primeiro, tem duas formas da receita crescer. A primeira é eliminar incentivos fiscais e benefícios, né? Porque isso recupera a arrecadação e significa uma forma de aumentar a carga tributária. O outro é aumentar a carga tributária diretamente através do aumento de alíquotas de impostos. E o que eu quero dizer é que não é tão simples, porque pelo lado da receita, Cecília, Daniel e Léo, também é muito complicado, porque a principal fonte de arrecadação do governo federal no Brasil foi destruída pela Constituição, que é o imposto de renda. Metade da arrecadação do imposto de renda vai para estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento. E do que sobra da metade do governo, 18% é gasto em educação, 15% é gasto em saúde. Então fica um terço da arrecadação. Maílson, vou te pedir licença para o senhor ficar aqui um pouquinho com a gente, que a gente precisa ir para o intervalo rapidíssimo e já volta com a pergunta do Daniel. Não sai daí, não. 8h34, estamos de volta e agora Daniel Souza faz uma pergunta a Maílson da Nóbrega.
Bom dia, ministro. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado que eu concordo com a sua avaliação sobre as sanções dos mercados. Isso efetivamente é algo que pode ocorrer em função da dinâmica fiscal. Mas a minha pergunta é a seguinte: a equipe econômica tem prometido sistematicamente que não haverá aumento de imposto, e eu acho que esse é um tema que particularmente interessa a quem nos ouve. Na sua avaliação, é possível alcançar essas metas fiscais propostas sem aumento de imposto? Acho muito difícil, Daniel, quase impossível, porque nessa questão de eliminação de incentivos fiscais, não é tão simples quanto se fala, porque os incentivos fiscais estão lá porque um grupo de interesses, geralmente muito poderoso, conseguiu aprovar uma lei. E por seu poder de influência, esses grupos vão evitar ou tentar evitar que acabe o incentivo fiscal. Por outro lado, tem alguns incentivos que são intocáveis pela questão política, pela história e assim por diante. Por exemplo, Zona Franca de Manaus vai ter que ficar. O Simples vai ter que ficar. Esse tipo de incentivo vai ter que ficar. Por outro lado, existe sempre o erro de cálculo. Você está contando com 150 bilhões e quando vai ver só tem 50, só tem 60. Por exemplo, você tem, por causa dessas distribuições, né? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu impugnar o uso do incentivo fiscal e do ICMS para abater do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E o governo anunciou que isso representaria 90 bilhões de receita adicional. E não é, tá certo? Porque da parte que é imposto de renda fica só um terço com o governo. Por isso as estimativas de economistas mais familiarizados com essas questões das finanças públicas brasileiras, particularmente da questão tributária, estão estimando 35, 40 bilhões. Então, é uma conta que o governo tem que ser feita com muito cuidado, né? Eu acho, por tudo isso, além da dificuldade de eliminar incentivos, confrontar e vencer os grupos de pressão que existirão operando no Congresso, tem a questão de fazer a conta certa. Você tem que considerar apenas o que fica efetivamente com o governo, e não é o total, é algo como 30%, 40% apenas. Estamos ouvindo de alguém que já foi ministro da Fazenda e que sabe muito bem das dificuldades que é estar nesse papel. Portanto, lhe agradeço muito, ex-ministro Maílson da Nóbrega, pela participação aqui conosco, viu? Um bom dia para o senhor, uma boa semana. Bom dia, Cecília. Bom dia, Daniel. Bom dia, Léo. Muito obrigado pelo convite. Daniel, obrigadíssima. Volte sempre, meu amigo. Léo, obrigadíssima também.